ministrarmos a sua palavra por mais uma vez na nossa congregação, qual nós fizemos parte, deste povo. Os irmãos abram suas Bíblias no primeiro livro de Reis, capítulo de número 19 e o verso de número 4. 1 Reis, capítulo 19 e o versículo de número 4. Nós temos nesta noite uma palavra muito simples, porém muito necessária para a nossa vida cotidiana. O que vamos falar nessa noite é algo que nós, vez por outra, enfrentamos e passamos por situações a qual nós vamos mencionar e vamos refletir um pouco nesta noite. Livro de 1 Reis, capítulo 19 e o verso de número 4. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Amém? Os irmãos podem tomar assento, glorificando o nome do Senhor. Nós temos nesta noite lido um texto que se encontra no capítulo 19 do livro de 1 Reis, que fala sobre o profeta Elias. Todos os irmãos sabem, conhecem muito bem o profeta Elias. Já ouvimos muitas pregações sobre os feitos do profeta Elias. Já ouvimos muitas pregações sobre o profeta Elias. No capítulo de número 18, os irmãos sabem muito bem, conhecem a história, que Elias, sendo um só, vence os 450 profetas de Baal, que eram ali os sacerdotes de Baal, que ali ofereciam dentro de Israel, o reino do norte, ofereciam ali sacrifícios, adoração ao Deus Baal, cujo Baal era o Deus da fertilidade, ao qual, crendo eles que a terra iria prosperar, a terra iria dar o seu fruto, da sua novidade. A história de Elias, ela se desenrola num período muito complicado, num período muito conturbado do povo de Israel. O povo de Israel aqui já havia se dividido, havia o reino do sul e o reino do norte, cujo reino do norte era Israel, o reino do sul era conhecido como Judá. A história de Elias se desenrola no reino do norte. Elias, a sua vida se dá, o seu ministério se dá na época do reinado de Acabe, que era filho de Omri, que trouxe muita decadência espiritual para o povo de Israel. O povo de Israel, os irmãos sabem que Deus tirou o povo de Israel do Egito para servir a Ele, só a Ele adorar. Tem nos 10 mandamentos: somente ao teu Deus adorarás, só a Ele servirás. E Elias se depara, ou melhor dizendo, e Omri traz para Israel a idolatria, que vai gerar a apostasia, fazendo com que o povo venha se afastar de Deus, dos seus preceitos, das suas promessas e de todas as suas bênçãos. Quando Omri morre, o seu filho Acabe vai reinar em seu lugar. E Acabe traz consigo toda a bagagem de seu pai, e ainda pior, porque ele edifica um poste ídolo para Zera. O que é um poste ídolo? É um lugar retirado no alto, numa montanha, onde ali é sacrificado, onde ali é adorado a Deus Zera, juntamente com Baal. Então o povo de Israel, nesse momento, nesse período,
está totalmente dividido. Ele não sabe se ele adora a Deus, se serve a Deus, ou se adora a Baal e serve a Baal. Quando Acabe casa com Jezabel, ele condenou o seu povo, praticamente, vamos dizer assim, entre aspas. Então, o período em que Elias está vivendo aqui é um momento muito delicado, muito conturbado. Quem é o profeta Elias? Quem é o profeta Elias nessa história aqui? É um servo de Deus, um homem espiritual, é um homem justo, é um homem temente a Deus, e é um homem que zela pela palavra de Deus. Nós vamos observar no capítulo 18, que quando ele se coloca diante dos 2 altares que foram feitos, lá no Monte Carmelo, agora nós vamos tirar a dúvida, quem vai ser Deus, se é Baal ou se é Deus. Os 450 profetas, irmãos, sabem da história, clamam a Baal e nada acontece. Porém, Elias se dobra de joelho e numa simples oração, olha o compromisso, olha a intimidade, numa simples oração, Deus manda fogo dos céus e mostra quem é Deus. Aleluia. Numa simples oração de um servo seu. Tiago vai falar na sua carta que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, porém orou e aconteceu. Eu observo também que Elias era um homem sentimental. Ele sendo um gigante espiritual, ele sendo um profeta de Deus, um homem vencedor por Deus, ele era um homem sentimental. Ele era um homem que tinha fraquezas. Ele era um homem que tinha as suas debilidades e tinha as suas fragilidades. Quero pregar nessa noite sobre um tema muito importante que nós todos vivemos. Alguns, eu já passei por isso. O desânimo de Elias e o avivamento de Deus para o profeta. Um homem profeta de Deus desanimado, porém Deus entra com providência e traz o avivamento para a vida de Elias. Primeiro ponto que eu quero falar nessa noite é o que causa o desânimo nas nossas vidas. O que traz o desânimo? O que faz com que o desânimo chegue na minha vida? Por mais que eu seja um pastor, por mais que eu seja um profeta, um homem orador e milagres acontecerem, eu estou sujeito. O que causa em mim desânimo? Nós observamos na vida de Elias que a primeira causa que nós observamos é porque ele olhou para as circunstâncias. Quando Elias, no capítulo 19, ele se encontra desanimado, foi porque ele orou lá no Monte Carmelo, aconteceu o que aconteceu, Deus mostrou que era Deus, porém não aconteceu mudança nenhuma. Acabe não se converteu. Jezabel, pior ainda, disse: da mesma forma que tu fez com meus profetas, eu vou fazer para você. Ele olhou para as circunstâncias. Ele olhou para as circunstâncias. Eu me recordo que quando Pedro, lá dentro do barquinho, Jesus andando sobre as águas, o que aconteceu? Os irmãos sabem muito bem. Pedro caminhando, Senhor, se é o Senhor, então manda que eu vá sobre as águas. Venha, Pedro. E ele começou a trilhar com o Senhor pela fé. Mas quando ele começou a olhar para o seu lado, ver o vento, ver a tempestade, ver a água, ver as adversidades, ele começou a afundar. Quando a gente começa a olhar para as circunstâncias ao nosso redor, como aconteceu com o profeta Elias, quando a gente começa a olhar para as circunstâncias, eu fiz tudo, agora estou querendo me matar, perde o foco, a gente começa a afundar, o desânimo começa a bater na nossa porta. Então a primeira causa que nos traz o desânimo, que nos afeta o desânimo, é por causa que nós olhamos para as circunstâncias. Quando nós deixamos de olhar para o alvo e olhamos para trás ou para os lados, nós deixamos o alvo e olhamos para as circunstâncias, nós começamos a errar o caminho.
Por isso que Jesus disse: aquele que botou a mão no arado